Amados, vamos à nossa meditação. Convido os irmãos a lermos um texto que se encontra no Tehilá 51, no Salmo 51. Este Tehilá, ou Salmo, ou Hino, foi escrito por Davi. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao 13. Para aqueles que tiveram oportunidade de estar ali no culto no lar, já tem alguma meditação, algumas palavras, alguns ensinamentos que nós estivemos compartilhando. E aqui, vou passar dentro desse tempo que nós temos, uma porção do que ali nós meditamos. Também, com a inspiração do sopro sagrado, passar algo que porventura não tenhamos passado ali, mas que seja próprio para este momento, para os irmãos que aqui estão. Vamos então fazer uma leitura, eu vou ler e os irmãos acompanhem. Ao regente, hino de Davi, quando o transmissor Natã veio a ele, depois de ele ter estado com Batsheva. Favorece-me, Elohim, conforme a tua solidariedade. Conforme a tua muita compaixão, limpa as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha perversidade e purifica-me do meu erro. Porque as minhas transgressões eu conheço, e o meu erro está à minha frente continuamente. Contra ti somente errei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em perversidade fui parido, e no erro me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me escutar júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus erros, todas as minhas perversidades apaga. Cria em mim, ó Elohim, um coração puro, e renova em mim um sopro reto, ou um sopro preparado. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu sopro sagrado. Faz retornar para mim o gozo da tua salvação e sopro de prontidão me sustentarás. Então ensinarei aos transgressores o teu caminho e os errantes retornarão a ti. Amém. Até o versículo 13. Nesse texto, Davi, ele faz uma oração a Elohim, está, na verdade, aqui descrevendo a oração, o pedido que ele fez a Elohim, depois de ter sido confrontado com a sua situação de erro, que durante muito tempo ele esteve ocultando, lutando para que as pessoas não soubessem ou pensassem que estava tudo bem com ele. E é importante a gente verificar como é que estava a situação de Davi antes dele cometer esse erro. Aqui, logo no início do texto, desse capítulo, embora algumas versões coloquem como se fosse um título aí desse salmo, ele faz parte do texto, né? Está no hebraico aqui essa menção, que é um hino de Davi, que ele escreveu quando o transmissor Natã, o profeta, o Navi Natã, veio a ele depois de ele ter cometido aquele erro, né? O adultério com Batsheva. Então, quando a gente vai ver onde está escrito isso, aqui no texto de segundo livro de Shemuel, no capítulo 11,
é onde se registra esse ato praticado por Davi e por Batsheva, que era uma mulher casada com um dos soldados de Davi, inclusive um dos valentes, um dos mais distintos, Uriá, ou como aparece em português, Urias. Aqui no capítulo 11 narra essa situação. Mas se a gente voltar aos capítulos aqui para ver como é que estava o reino de Davi até aquele momento em que ele estava ali na sua casa e observou ali a cena da mulher de Uriá, se banhando, né? Estava aqui no versículo 2 do capítulo 11, diz que e viu do terraço uma varoa que se estava lavando. Então ela estava se banhando, né? Ou simplesmente se purificando. E ele observou e a aparência daquela mulher agradou. E aí você já vê, né, vão surgindo, né, pensamentos, né, para a gente meditar. A importância de você tomar cuidado com o que você coloca diante dos seus olhos. Porque você imagina, o rei Davi, depois de ter passado por toda aquela situação, na casa dele, os irmãos não o consideravam como grande coisa, né? Quando ele foi lá para aquele momento de enfrentar Goliate, que estava afugentando todo mundo, fazia tremer até Shaul, o rei. E Davi se apresenta para querer saber o que é, e os irmãos dele dão aquela resposta, né? Onde é que você deixou aquelas poucas ovelhas lá? Já mostra ali qual era o tratamento, né, que ele recebia, que ele não era o mais velho, né? E Shai teve vários filhos. Então ele, pelo que parece, não tinha idade ainda para estar no exército. Que no exército era a partir de 20 anos que você podia entrar. Podia não, né? Era convocado, né, para entrar. Deveria entrar. E aí ele foi enviado pelo pai para ver como é que estavam os irmãos, e os irmãos deram essa resposta para ele. Mas o Senhor usou para livrar as ovelhas do seu pai, matando o urso, matando o leão. Então, desde cedo tinha essas experiências. Derrubou, então, o gigante que afugentava, fazia tremer homens treinados em guerra. Depois, ele passou por aquela grande perseguição de Shaul contra ele, mesmo sabendo do plano de Elohim para a vida dele, que ele seria rei, já tinha sido, inclusive, indicado por Shemuel, e perseverou em servir Yahová, confiou em Yahová, e aí, finalmente, ele assume o reino. E aqui, próximo, né, nos capítulos, a gente vê no capítulo 9, Davi mostrando a sua solidariedade para com os descendentes de Shaul, mais especificamente de Jonatã, né, que vai trazer o filho de Jonatã para estar comendo à mesa dele. Então ele estava tudo tão sob controle que agora ele está pensando em como ele vai administrar ali, favorecer, resolver outras questões que às vezes não são tão urgentes como uma guerra, né? Um inimigo que se levanta para invadir o seu território. Aí no capítulo 10 vai surgir uma situação em que mais uma vez ele vai querer prestar solidariedade aos filhos de Amon, porque o rei tinha morrido, e aí o seu filho assumiu o lugar do pai. E aí ele vai querer prestar suas condolências, né? Enviando seus servos ali a Amon. E esse novo rei que assume trata mal os servos de Davi. E aí Davi se levanta para dar a resposta. E aí começa esse conflito com os filhos de Amon. E no final do capítulo 10, a gente vê que
Davi, pessoalmente, chegou aí ao campo de batalha. Lá no final do capítulo, a gente vê aqui que os filhos de Amon alugaram os soldados de Aram, que anteriormente tinha também se levantado contra Israel, e aí Davi conseguiu suprimi-los, mas agora são os filhos de Amon que alugaram soldados de Aram para fazer frente ao povo de Israel. E aqui no versículo 15, vendo, pois, os Aramim, que todos tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. E enviou Hadadezer e fez sair os Aramim, que estavam na outra banda do rio, e vieram até Reilã. E Shovar, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que informado Davi, então recebeu a notícia, ajuntou a todo o povo de Israel, e passou Iardém e veio a Reilã. E os Aramim se puseram em ordem contra Davi e pelejaram contra ele. Então aqui, Davi ele chegou a pegar na espada, a enfrentar, e prevaleceu. No versículo 19, vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que haviam ficado mal diante de Israel, fizeram shalom com Israel, ou paz, aliança, e o serviram, e temeram os Aramim de socorrer mais aos filhos de Amon. Então, agora os filhos de Aram ficaram meio receosos de fazer negócio com Amon. Não, fazer negócio com vocês é só prejuízo. Fazer negócio contra o servo de Elohim dá nisso aí. Derrota. Derrota e perda. Então era essa a situação. Ele estava lutando contra os adversários que se levantavam, mesmo diante do bem que ele fazia aos seus adversários. Veja, primeiro ele vai prestar solidariedade ali, nós vimos no capítulo 9, a um descendente de Shaul, por amor até de Jehonatã, com quem ele tinha feito uma aliança. Tinha uma ligação muito forte. E apesar de ter sido perseguido por Shaul ferozmente, injustamente, ele vai fazer esse bem ao descendente de Shaul. Para mostrar, inclusive, a liberdade que ele tinha. Não tinha nada preso dentro dele, nenhuma mágoa, ressentimento. Mas compreendia que Shaul estava enlouquecido pela sua sede de poder. Não queria perder o trono. E aí depois ele vai fazer esse bem, essa solidariedade a um estrangeiro, filho de Amon, e recebe como resposta uma humilhação, um maltrato, e começa o conflito, e o Senhor vai dando vitória a Davi. Ele vai para o campo de batalha, tem vitória. E aí chega aqui no capítulo 11, que é quando acontece o fato que levou-o àquela condição triste diante de Elohim. No versículo 1 do capítulo 11 diz assim: aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, então, no tempo que os reis saíam para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então, esse conflito continuou. E passado 1 ano, Davi agora envia o seu exército para liquidar ali com os filhos de Amon. Só que ele ficou em Jerusalém. Até aqui, existem até comentários que são feitos dizendo que ele não deveria ter ficado em Jerusalém. Mas aqui no texto a gente não consegue, assim, lendo aqui nessa sequência, perceber nenhum erro da parte de Davi. Não tem aqui nenhuma sinalização que Elohim tenha mandado ele ir. Vai também. O fato é que ele ficou em casa e vacilou. Deixou de vigiar. Até o fato, ele avistou ali uma mulher bonita. A princípio, isso também não seria problema. Mas no momento em que ele deixa que o desejo o domine de tal maneira que ele vá transgredir o mandamento de Elohim, aí ele já está vencido. É como diz, tá lá o desejo, Satã, ele vai querer botar fogo naquele desejo para que você perca o controle de si mesmo e transgrida. E em transgredindo, vem a morte. Porque o salário do erro, do
pecado é a morte. E aqui ele estava em Jerusalém, e aconteceu que quando deu aquela hora, ele estava passeando pelo terraço e se deparou com aquela cena. E aí foi perguntar, quem é aquela mulher? E aí disseram que essa é a Batsheva, varoa de Uriá, ou seja, esposa de Uriá. E aí já tem a informação, Davi, ela é casada. Porque ele já estava com intenção de tomar aquela mulher. A princípio, se ela não fosse casada, ele poderia tomar aquela mulher para ser sua esposa. Mas a partir do momento que ele toma conhecimento da informação de que é uma mulher casada, ele deveria lembrar do mandamento que você não pode tomar a mulher do teu próximo. Ele se lembrou? Pode até ser se lembrado. Mas o desejo o dominou, falou mais alto. E aí ele vai dar vazão ao pecado, ao erro. E aí enviou mensageiros e tomou-a. E aí vai vir um desdobramento. Por isso, por esse ato só, ele já, segundo a Torá de Elohim, seria digno de morte. Elohim executaria a sentença sobre ele. Mas para piorar a situação, ele ainda comete um outro erro digno de morte, que é se levantar contra a vida do seu irmão, contra a vida do seu próximo. E aí ele vai combinar com Joabe, encenar uma situação de batalha para entregar Uriá à morte. E aí, mais uma vez, ele vai piorar a sua situação. E no Tehilá 32, a gente vê como é que se tornou a situação de Davi a partir daquele momento. Ele passou um tempo, passou outro tempo. Algumas pessoas só sabiam do que ele tinha feito, que ele tinha tomado uma mulher casada, que ele tinha promovido ali a morte do marido daquela mulher, para ocultar o que ele tinha feito. Mas Elohim sabe. E aí, foi isso que fez a diferença na vida de Davi. Porque até ali ele estava vencendo as batalhas, ele estava, num capítulo anterior ainda, diz que o Senhor tinha dado sossego, tranquilidade para ele, em redor. Os inimigos temiam Davi, porque sabiam que Jeová dava vitória para ele. Então, ele estava numa situação tranquila. Agora ele estava enviando presentes, prestando solidariedade, vendo como é que ele ia administrar o reino. E ali, passeando no terraço, tendo tempo para passear. Só que aí estava distraído. E aí o maligno pegou ele na distração. E aqui no capítulo 32 de Salmos, no Tehilá 32, ele vai colocar como é que ele estava se sentindo depois que ele cometeu o erro. Antes era alegria, ele entrou em Jerusalém dançando, carregando ali junto com o povo a arca, né, festejando pela presença de Jeová, era só alegria. Até mesmo, nem a esposa criticando, ele se abalava. Você vestido desse jeito aí, igual um plebeu? Que vergonha! E aí Davi fala, eu ainda mais me humilharei na presença do Senhor. Isso não é nada, né? Diante da alegria pela presença de Jeová. Mas depois que comete o erro, olha só como é que ele fica. No versículo 3, do Tehilá 32, diz assim, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o Yom, todo dia. Porque de Yom e de Laila, ou de dia e de noite, a tua mão pesava sobre mim. Alguns chamam isso de peso na consciência, né? Mas o que é esse peso na consciência? Davi sabia que era a mão de Elohim. Meu humor se tornou em sequidão de estio. Ou seja, não adiantava fazer piada para Davi, não adiantava tocar músicas festivas, não adianta promover eventos, chamar para show, né? É festa uma atrás da outra, dar bebida, né? Não, vou beber bastante vinho aqui para ficar alegre. Não adiantava, porque a alma dele estava numa sequidão, num deserto.
estio. E aí, finalmente, no versículo 5, ele vai parar de lutar contra a sua realidade e vai fazer o que tem que ser feito. Confessei-te o meu erro e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei a Yahová as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu erro. Então, é aqui que a gente chega no Terrilá 51. Aqui no versículo, no Terrilá 32, ele já mostra a situação e o fim. Como é que ele terminou com aquela situação. E aqui no 51, é depois que Natan chega para Davi, depois que ele passa todo aquele tempo se calando, escondendo o erro, né? Ele sabia que Elohim não estava presente mais e que, embora o reino dele, na aparência, não tenha mudado nada, ele continuava sendo temido pelas nações ao redor, ele continuava sendo rico, continuava com as mulheres que ele tinha antes, com os filhos que ele tinha antes, com o palácio que ele tinha antes, mas a sua alma não conseguia se alegrar, não conseguia descansar. Então não era o exterior. Algo aconteceu dentro dele. E aí o Senhor envia Natan para falar com Davi. O Senhor deu tempo para que Davi caísse em si, para ver se Davi voluntariamente se apresentava diante de Elohim, mas Davi ele resistiu até onde ele pôde. E aí Yahová, na sua misericórdia, na sua longanimidade, ele envia Natan. E aí Natan vai falar com Davi, conta aquela história, né, daquele que tinha muitas ovelhas, muito rico, e aí ele resolve tomar o único sustento do seu próximo, a única ovelha que ele tinha. E aí Davi vai pronunciar a sentença. Bom, diante desse quadro, diante desses fatos apresentados pelo transmissor Natan, este homem é digno de morte. Onde ele está para que eu possa matá-lo? E aí Natan, né, com temor, com a reverência, com a sabedoria de Elohim, ele vai dizer, tu és este homem. E nesse momento é que Davi vai se desarmar, vai se render. Eu fico fingindo que eu estou conseguindo esconder, né? Assim como as pessoas do mundo, né? Acham que conseguem esconder, mas estão escondendo quem esconder das pessoas ao redor. Ninguém sabe que depois que eu passo a balada, depois que eu passo a noitada, depois que eu bebo e como todas, né? Porque normalmente a gente fala da bebida, né? Mas é aquele que come também para tentar fugir da sua miséria. Depois que eu fiz tudo e estou sozinho, aí eu sei como é que está a minha alma. Eu sei que eu não fui saciado, eu sei que eu não estou satisfeito, eu sei que não há alegria, não há gozo. E naquele momento, mas quando eu estou no meio do pessoal lá, eu tenho que rir, né? Eu tenho que dançar, eu tenho que mostrar que eu estou bem. Ou então quando eu estou na internet, né? Na internet eu tenho que sorrir, na internet eu tenho que estar com a aparência em dia, tenho que mostrar que eu estou bem vestido, que eu estou bem cuidado. Mas a pessoa sabe como é que está a sua situação. E é nisso que a gente tem que focar. Mostrar, quando formos conversar com alguém, olha, eu sei que você, do jeito que você fala, parece que está tudo bem. Mas não está. A mão de Elohim pesa sobre você. Enquanto você estiver na desobediência, não haverá alegria. Isso que você sente é o corpo injetando substâncias que fazem você ter uma sensação de prazer, de êxtase, e você chama isso de alegria. Mas isso não é alegria. Isso é desespero. Porque uma alma alegre, independentemente do como está o exterior, ela vai estar calma, equilibrada, tranquila. Porque se regozija no Elohim da sua salvação.
E as pessoas, muitas vezes, elas querem fazer esconder, mas temos que mostrar. Não, eu sei como é que está a sua situação. Longe de Elohim não há alegria, não há satisfação. Você pode tentar me enganar, mas não vai me enganar. E até mesmo o testemunho pessoal, né? Eu sei, eu já estive nessa situação de ter tudo ao redor parecendo que está bem, mas Elohim ausente. Até que eu encontrei com Yeshua. E aí quando eu encontrei Yeshua, eu vi que tudo que eu tinha conquistado antes não podia ser comparado. Não ia resolver. E aqui no Terrilá 51, depois que se depara com aquela mensagem de Natã, Davi vai orar ao Senhor. E aqui eu quero extrair deste exemplo de Davi um passo a passo de como nós devemos nos reconciliar, não só com Elohim, que é o principal, como com todo aquele a quem nós ofendemos, isso conforme a Escritura Sagrada, né? A quem nós causamos mal, com quem nós cometemos erro. Aqui no versículo 1, a oração começa assim: favorece-me, Elohim, ou agracia-me, Elohim, conforme a tua solidariedade. Então, essa expressão é uma expressão de alguém que está reconhecendo que precisa do favor de Elohim. Não é de uma pessoa soberba. É uma pessoa que está necessitada e reconhece que precisa de Elohim. Então, eu não posso chegar diante de Elohim com soberba dizendo que eu vou pedir perdão. Não, eu tenho que estar humilhado e o Senhor conhece o coração, né? É tanto que a expressão que diz ele está sentado no alto e sublime trono, mas também com o contrito, o quebrantado de coração, contrito de espírito. Mas quem é que está vendo como é que está o coração, se está quebrantado ou não, se o espírito está contrito ou não? Elohim vê. Então, até no exterior, a pessoa pode estar de joelhos, de rosto no chão, mas o seu coração está endurecido. E Davi, ele se apresentou diante de Elohim sabendo disso. Conforme a tua muita compaixão, limpa as minhas transgressões. No versículo 3, ele diz assim: porque as minhas transgressões eu conheço, e o meu erro está à minha frente continuamente. Aqui o que Davi está fazendo? Está reconhecendo a sua culpa. Senhor, os meus erros eu conheço. Essa expressão é forte, né? Eu conheço os meus erros. Existe uma oração que a gente até deve fazer, porque na medida que a gente vai avançando no conhecimento de Elohim, a gente vai percebendo que precisamos mudar mais, precisamos corrigir mais coisas, né? Hábitos de pensamentos, falas e outras coisas. E existe uma oração que é que o Senhor nos ajude a discernir os nossos próprios erros, para que a gente não erre por ignorância, para que Elohim se afaste e a gente nem sabe por quê. Por que Elohim se entristeceu? Por que o sopro sagrado não me dá mais esse gozo, essa alegria, esse repouso de alma? Por que a presença de Elohim se foi? Aí tem que fazer a pesquisa, descobrir. Aqui, Davi, ele disse: as minhas transgressões eu conheço. O que ele quer dizer aqui? Senhor, eu sei que eu transgredi tal mandamento, eu transgredi esse outro aqui também, eu adulterei, no caso aqui, né, Batsheva, eu adulterei, e o homem que faz isso é digno de morte. Eu promovi o assassinato de um irmão, então também sou digno de morte por isso. E ele está se derramando diante de Elohim. Eu conheço, e o meu erro está à minha frente continuamente. Reconhecimento da culpa. Isso faz parte da reconciliação. Às vezes a pessoa fala assim: me perdoa. E aí Elohim, ele faz a pessoa se rasgar, se derramar. Me perdoa pelo quê? O que você fez de errado? Eu não sei não, Senhor, mas eu estou sentindo que... Ou então alguém falou para mim,
que o que eu tinha feito, tu não se agradava. Não pode ser assim. Tem que ser como Davi. As minhas transgressões eu bem sei, eu conheço. Conheço com base em quê? Os mandamentos de Elohim. E aí você vai citar os mandamentos. Senhor, eu transgredi isso aqui, a tua palavra, a tua Torá, seus mandamentos dizem para eu agir assim e eu agir dessa outra maneira. Ajuda-me a vencer esse vício, esse mau hábito. Ajuda-me a ultrapassar essa barreira para que esse erro não se torne uma mancha na minha vida, no meu relacionamento contigo, uma barreira. Vamos para o versículo 4 agora. Ele reconhece que precisa do favor de Elohim e que só Elohim pode purificá-lo. No versículo 3 ele vai reconhecer a sua culpa, reconhecer os seus erros. No versículo 4, ele vai reconhecer que o erro dele foi contra Elohim. Quem foi o ofendido? Então não adianta aqui eu pedir perdão para outra pessoa, eu vou pedir perdão para Yoav. Yoav, me perdoa porque eu adulterei, me perdoa porque eu... Ele pode até pedir perdão para Yoav por ter dado a ele aquela ordem, né? De colocar Uriá para morrer. Mas com relação à morte de Uriá, ele tinha que se dirigir a Elohim. Porque Elohim o tinha julgado. E contra ti somente errei, e fiz o que a teus olhos é mal. Essa aqui é outra expressão que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Fiz o que a teus olhos é mal. Para que a gente tome cuidado com as opiniões. Porque aos olhos das pessoas, o que você faz pode ser ruim, pode ser bom, e ser contrário ao parecer de Elohim. E aí o que você faz? Qual é a escolha que você faz? Eu vou agradar o meu amigo, vou agradar o meu pai, agradar a minha mãe. O que o Senhor Yeshua fala sobre isso? Teu pai, a tua mãe, teu irmão, teu amigo, teu patrão, teu empregado, teu vizinho disse, não, vai que é tua, tá tudo certo. Elohim vai te abençoar. O pregador diz, Deus vai te dar, irmão. Não, vai na fé. E aí o mandamento de Elohim está lá diante de você. Aí o pregador diz, não, mas esse mandamento não vale mais nada, não. Isso aí já passou. O Senhor Yeshua nos trouxe para o tempo da graça. Essa pessoa vai alcançar o perdão de Elohim? Se der ouvidos a essa pregação? Como é que ela vai reconhecer o erro dela se ela não conhece os mandamentos de Elohim? Como é que ela vai saber que está errada diante de Elohim e que por isso a mão dele pesa sobre a vida dela, se ela não conhecer o mandamento de Elohim? E é aí que mora o perigo desses ensinamentos terríveis trazidos, inspirados por Satã, de que a Torá de Elohim não vale mais nada, o Antigo Testamento. E aí quantas almas não estão sendo levadas para a destruição porque não tomam ciência para poder dizer como Davi, eu conheço o meu erro. Contra ti eu errei, Jeová. Contra ti tenho errado. Minha vida até aqui tem sido de virar as costas para ti, de fugir da tua presença. Eu sinto esse peso na minha mão, mas eu não quero dizer que é Elohim contra mim, porque eu quero dizer que eu sou filho de Elohim, que Elohim me abençoa, que Elohim me dá tudo. É isso que eu quero dizer para as pessoas, mas eu sinto essa mão pesada. E aí nós, pregadores de Elohim, anunciadores de Yeshua, temos que mostrar. Olha, na sua vida, como tem sido a sua ação, seu viver? Os mandamentos de Elohim dizem assim, ó. E aí a gente só vai acumulando erro, só vai acumulando transgressão, porque já, como ele diz aqui no versículo 5, em perversidade fui parido, e no erro me concedeu minha mãe. Então você já nasce todo errado. Aí Elohim te traz de volta. Davi estava ali numa boa caminhada. E aí você desliza novamente. E aí, quando você desliza, o maligno não perde a oportunidade. Ele vai querer dominar dali para frente. Como o Senhor Yeshua ensina também, né?
Quando o sopro maligno sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando um lugar, uma morada. E quando não encontra, ele fala, vou voltar para o lugar de onde eu saí. Encontra a casa arrumada, limpa. Só que agora ele não vai dar chance ao azar, como dizem. Ele vai chamar outros amigos mais cruéis ainda do que ele, mais poderosos, para não perder de novo aquele território. Então Davi estava nessa condição, né, de grande perigo ao resistir a esta humilhação diante de Elohim. E aqui, neste momento, ele fala, contra ti somente errei. Fiz o que a teus olhos é mal. Então, reconhecer que foi Elohim que foi ofendido. Eu conheço o meu erro e sei que foi contra Elohim. Eu sei que o meu dever é agradar a Elohim. Ainda que as pessoas não concordem comigo, mas eu sei o que eu fiz. Vamos agora aqui pular para o versículo 9. Um outro ponto da reconciliação com Elohim. O reconhecimento de que Elohim é o único que pode livrar da culpa. E isso ele faz por meio do nosso Senhor Yeshua, o ungido. Não adianta recorrer a outra pessoa. Como eu disse, se pedir perdão a um amigo, deixa eu te confessar aqui um erro que eu cometi, então me perdoa. Ou então vai até ao pastor, né? Vai lá conversar com o pastor, pastor, me perdoa, porque eu cometi esses erros. Mas aí, pastor, mas você já se humilhou diante de Elohim? Você já se reconciliou com ele? Porque não adianta a Edá perdoar uma pessoa que não se humilhou diante de Elohim. Se humilhou, está disposto a cooperar com Elohim, para não cometer mais aquele erro, não desonrar mais o nome de Elohim. Nós, como Edá, estamos em unidade com Elohim. É como o Senhor Yeshua disse, tudo que vocês ligarem, será ligado lá no Shammai. Se vocês desligarem, será desligado no Shammai. Mas isso nós fazemos em unidade com Elohim. E qual é a base que nós usamos para fazer a avaliação? É a palavra de Elohim. Então esse aqui é um exemplo de Davi para nós. E que deu certo para ele. Deu certo para ele. Por isso ele deixou registrado. Não tenho vergonha, porque eu andei errado. Mas quando eu confessei o meu pecado, meu erro, e a minha maldade não encobri, eu achei misericórdia. Porque Elohim viu meu coração. Que no versículo 9 diz assim, esconde a tua face dos meus erros, todas as minhas perversidades apaga. Só quem pode fazer isso é Yahová. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 10, também é um outro passo dado nesta reconciliação, eu escrevi assim, que é o reconhecimento de que precisa ter o coração moldado por Elohim. Você confessou o teu erro, se humilhou aos pés de Elohim, reconheceu que precisa do favor dele, do perdão dele, e pede que ele apague as transgressões. Mas não para aí. Para que você não volte a perder a alegria, não volte a perder a presença do Senhor por tê-lo entristecido, você precisa deixar que Elohim trabalhe o teu coração. Molde o teu ser. E aí ele vai pedir, cria em mim, ó Elohim, um coração puro. E renova no meu interior um sopro preparado. Aqui um sopro reto, né? Mas aqui a expressão para ser reto teria que ser Yashar. Aqui o que aparece é Ruach Nahon, que é o espírito preparado. Até um texto que Shaul fala para Timóteo, ele fala que o varão seja preparado para toda boa obra, né? Ele vai ser moldado por Elohim para ser preparado para toda boa obra que Elohim preparou para que nós vivamos conforme elas.
E esse preparo, ele é feito no coração. Guardando as palavras de Elohim, como diz em Colossenses, né? A palavra de Elohim habite em vós abundantemente. Então, na nossa meditação contínua, na busca do conhecimento de Elohim e na prática dos ensinamentos de Elohim, nosso coração vai sendo moldado. Então, cria em mim, ó Elohim. É nesse contexto que ele pede. Senhor, eu errei, eu confesso, eu peço o teu perdão, tem misericórdia de mim. Agora, Senhor, me ajuda, molda o meu ser, para que eu não caia mais nessa cilada. Versículo 11. O reconhecimento da importância do sopro sagrado. Porque o sopro sagrado é a presença de Elohim em nós. E o Hanan, ele fala sobre isso, quando diz que nós sabemos que Elohim está em nós e nós nele, pelo sopro sagrado que ele tem dado a nós. Então, o sopro sagrado, ele é a presença de Elohim. O Senhor Yeshua, quando disse isso, eu enviarei outro ajudador, que estará convosco para sempre. Depois o Senhor Yeshua diz, eis que estou convosco todos os e a mim, para sempre. Como ele quer estar conosco? Como é que o Pai e o Senhor Yeshua vêm fazer morada em nós? O próprio Yohanan fala também, na sua carta, através do sopro sagrado. E é esse sopro sagrado que vai trazer a alegria. No versículo 11 diz assim, não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu sopro sagrado. E por que ele está pedindo isso? Porque ele sabia que antes de ele errar, o Senhor estava nele, o sopro sagrado estava nele. O sopro de Elohim veio para ele e o sopro do maligno foi para Shaul. E ele viu a mudança na vida de Shaul quando isso aconteceu. E agora ele erra. O sopro sagrado de Elohim se afasta, e quem é que vai assumir? E ele pede, Senhor, não lances da tua presença, não retires de mim o teu sopro sagrado, porque no versículo 2 ele vai fazer este pedido, faz retornar para mim o gozo da tua salvação, e sopro de prontidão me sustentarás. Em Romanos 14, 17, diz que o reino de Elohim não é comida nem bebida, mas justiça, shalom e alegria no sopro sagrado. Então o sopro sagrado saiu, foi com ele a alegria. Foi com ele o shalom. Errou, né? Começa na justiça. Tá vivendo na justiça? O efeito da justiça vai ser shalom. Está vivendo no shalom de Elohim, vai desfrutar do gozo da presença de Elohim. Errou, cometeu injustiça, vai perder o shalom e vai perder a alegria. Aí não adianta a pessoa do mundo fingir, poxa, é uma pessoa tão boa, uma pessoa tão alegre, uma pessoa tão animada, é uma pessoa tão para frente, tão para cima. Mas tem a presença de Elohim, então essa pessoa, ela não está sendo autêntica. Isso que ela está passando pode até ser uma cordialidade, uma educação, até bondade. Mas a alegria, o gozo da salvação só desfruta quem tem a presença de Elohim. E aqui a expressão, né, ao pé da letra, é faz retornar para mim o gozo da tua salvação. Por que ele está pedindo para fazer retornar? Porque ele tinha isso. Ele experimentou, né? Me fez lembrar aquele texto de Ivrim, que é impossível que alguém que tenha experimentado o gozo da salvação, todas as experiências com Elohim maravilhosas, o seu sopro sagrado, vire as costas para Elohim e depois queira retornar, porque estaria expondo o Senhor Yeshua novamente à vergonha, à humilhação do madeiro. Mas Davi aqui, ele diz, Senhor, quanto eu perdi? E quanto tempo eu perdi também? E essa é a situação da alma, que quando, às vezes, espera os anos passarem, chega a velhice, e aí quando se dá conta que ficou perseguindo a vida toda algo que nunca alcançou, e aí chega no final da vida a morte se aproximando,
E aí, de que adiantou? É como algo que eu estava comentando também com a minha esposa, Raquel, sobre a expressão de Shaul quando ele diz que quando ele conseguiu o conhecimento do Senhor Yeshua, ele considerou tudo aquilo que ele tinha antes como perda. E aí eu falei, as pessoas acham bonito, né, esse discurso de Shaul, mas o que ele está dizendo? Eu perdi tempo. Perdi muito tempo. E provavelmente dinheiro também, porque ele não estudou aos pés de qualquer um. E o conhecimento que ele adquiriu fez ele perseguir o Senhor Yeshua, perseguindo aos seus seguidores. E ele falou assim, realmente, quando eu me encontrei com o Senhor Yeshua, eu percebi que tudo que eu estava estudando, me esforçando, não iria me levar ao lugar onde eu queria chegar, que era agradar a Elohim. Elohim viu o coração de Shaul, ele quer me agradar, mas ele, coitado, está na ignorância. E aí levou Shaul à luz, ou brilhou diante dele, né? Quando ele estava indo para Damasco, fez ele cair do cavalo, brilhando aquela luz que deixou até ele cego. E aí ele fala, diante do conhecimento do Senhor Yeshua, o que é tudo isso que eu estudei, todos esses livros que eu li, todos esses títulos que eu conquistei? E aí eu comentei, né, que não é que ele estivesse desprezando o que ele conseguiu de bom, porque depois, até no momento da carreira dele, ele vai usar da profissão dele para se sustentar. Então, o conhecimento adquirido para aquela profissão o ajudou a se sustentar, a não ser pesado aos irmãos. Era fabricante de tendas. Mas, em termos de conhecimento, especialmente do conhecimento ali dos Yehudim, levou ele a um ritualismo, mas não levou a conquistar, de fato, o gozo da salvação. Faz retornar para mim o gozo da tua salvação, e sopro de prontidão me sustentarás. Por causa do erro, o sopro sagrado se afastou, e assim a alegria se foi. Quer fazer retornar o gozo da salvação? Humilha diante de Elohim a tua alma e segue esses passos aqui. Exemplo deixado por Davi. E então, depois de feito tudo isso, no versículo 13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os errantes a ti retornarão. Então deixo essa meditação para os amados, e que Elohim nos abençoe tanto no nosso achegar-se a Ele, quanto também ajudar as almas que muitas vezes se escondem através de uma aparência. Mas para aquele que conhece o ser humano e conhece Elohim, sabe que essas almas, cada uma delas precisa da presença de Elohim. Que Elohim abençoe a todos.